Quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo 8. Sabe, essa palavra ardeu no meu coração nesse dia. Eu até gravei um vídeo, aleluia, sobre esse texto lá no meu canal no YouTube. Daqui a pouco eu vou postar lá no grupo da igreja e compartilhar com outros irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmã Josi, faltou a água aqui, aí tem que dar uma carreira. Eu estou aqui sozinho não, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas a gente dá um jeito, aleluia. Mas estamos de volta. Quero compartilhar essa palavra de Deus, e ao vivo é assim mesmo, aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, eu gosto muito desse texto, mas eu quero refletir algumas coisas muito importantes com vocês aqui hoje. Aleluias. João capítulo 8, versículo 30 em diante. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. É o nosso desejo ouvir a tua voz. É o nosso desejo ouvir, Senhor, a mensagem que o Senhor deseja ministrar no nosso coração. Queremos aprender, queremos colocar em prática, queremos viver, Senhor, a tua palavra. E sabendo que quando colocamos ela em prática, nós desfrutamos de todos os benefícios que a tua palavra pode nos proporcionar. Que corações sejam alcançados por essa palavra, vidas sejam restauradas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que o versículo de número 32 seja um versículo muito conhecido de muitas pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, mas nós precisamos nos atentar àquilo que o contexto de forma geral está falando. Quando Jesus está aqui nesse contexto do capítulo 8, ele está numa discussão com os fariseus, e nessa discussão com os fariseus, ele começa a pregar e anunciar as verdades do reino, as verdades do evangelho, as verdades que proporcionam transformação. Jesus sempre parava com dois objetivos: ensinar e manifestar curas. E quando Jesus estava curando, antes muitas vezes de curar, ele ministrava uma palavra, ele ensinava, porque ele vivia de fato e ele era a resposta daquilo que nós lemos no versículo 32. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Então ele anunciava a verdade do evangelho, a verdade do reino, e em seguida a libertação começava a acontecer na vida de muitas pessoas. Sabe? E quando nós começamos a ler, nós vamos perceber no versículo 31 que alguns judeus creram nele, mesmo tendo aqueles que se tornaram incrédulos diante da mensagem de Jesus. E a gente aprende algo interessante: não é porque nós pregamos bem ou falamos uma palavra muito bonita que todo mundo vai receber. Nem todos recebiam a mensagem de Jesus, que era a própria palavra pregando. E você pode ter certeza que às vezes algumas pessoas não vão dar ouvido à mensagem que você vai pregar, a mensagem que você ministra. Mas Deus sempre vai direcionar a palavra a um coração aberto, a um coração disposto a receber a mensagem do reino. Então, quando esses irmãos, esses fariseus, essas pessoas, quando ouviram a palavra,
alguns começaram a crer em Jesus. E é nesse momento que Jesus vira para esses que creram e começa a falar para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E eu quero te mostrar nesse texto que para a libertação acontecer na nossa vida, existe uma etapa, existe alguns processos. Talvez você conheça a vida de alguém que, ao ouvir a mensagem, ele foi liberto completamente em alguma área da vida dele, não na totalidade da vida. Então, por quê? Porque nós não somos libertos completamente da noite para o dia. Existe um processo de libertação, existe um processo de transformação para que nós sejamos completamente libertos de tudo. Se o homem fosse liberto da noite para o dia, no dia seguinte ele era transladado, ele seria arrebatado. E por que ele permanece na terra? Porque existem muitas coisas para serem transformadas, existem muitas coisas para que ele seja liberto de tudo isso. E quando Jesus libera essa palavra para aqueles que creram, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E olha que aprendizado nós tiramos aqui: nem todo mundo é discípulo de Jesus, nem todo mundo é discípulo de Cristo. E baseado nesse texto, e entre outros textos que nós encontramos como referência a isso, nós podemos perceber que existem pessoas que até, aleluia, frequentam alguma igreja ou vão em algum lugar, mas isso não quer dizer que elas são discípulos de Jesus. A característica principal de quem é discípulo de Jesus está no versículo 1, é permanecer na palavra, é permanecer naquilo que a Bíblia ensina, é permanecer naquilo que a palavra nos demonstra. E é por isso que vez após vez eu sempre falo e sempre prego e sempre ministro sobre isso. Irmãos, o crente precisa ler a Bíblia, o crente precisa estudar a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, que não estuda a palavra, que não se debruça em conhecer a verdade de Deus, ele não está desfrutando da plenitude daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele não está alcançando a totalidade do que Deus tem. Deus tem uma porção muito maior e um nível muito acima para nos levar. Só que muitas vezes nós não estamos desfrutando disso, nós não estamos desfrutando de uma intimidade maior, nós não estamos desfrutando de uma presença maior, nós não estamos desfrutando de coisas maiores no reino de Deus, porque não estamos ou não estamos firmados, permanecendo na palavra. E perceba que Jesus é muito enfático, é Jesus quem está dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Se vocês permanecerem naquilo que eu ensino, sereis os meus discípulos. E sabe, quando eu leio aquilo que Oséias nos diz, quando ele diz que o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento, eu vejo que muitas pessoas são destruídas, não conseguem vencer, não conseguem romper em algumas áreas da vida, não conseguem triunfar diante de algumas adversidades. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta entender o que Jesus diz sobre tal assunto, o que a palavra fala sobre determinado tema. Você já parou para pensar e refletir: eu estou enfrentando esse tipo de problema na minha vida, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia me ensina sobre isso? O que a Bíblia fala e me ensina como vencer esse problema? Você já pensou nisso? Porque a Bíblia tem tudo o que nós precisamos, tudo o que você precisa para viver uma vida extraordinária está aqui nesse livro, está aqui na Bíblia. E se você tem uma em casa, você deveria utilizá-la da melhor maneira possível. Possivelmente e de forma, aleluias, enfática, lê-la todos os dias. É o mínimo que todo crente deve fazer. Permanecer na palavra. Não é permanecer no que eu acho,
não é permanecer no que alguém falou, não é permanecer naquilo que alguém opinou, não, é permanecer na palavra. Eu sempre falo quando estou conversando com alguém e a gente entra no campo do achismo, não, eu acho isso, não, eu acho isso, não, eu acho aquilo, e eu sempre falo, entre o que eu acho e o que você acha, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta, a Bíblia é a verdade de Deus. Muitas vezes eu acho uma coisa, mas a Bíblia está me ensinando outra completamente diferente. Às vezes eu acho que eu tenho que tomar tal atitude, mas quando eu me debruço sobre a palavra me ensina, a palavra me orienta, a palavra me dirige, a palavra me guia, a palavra me leva ao caminho correto, a palavra me leva a tomar as decisões corretas. É por isso que Jesus está dizendo, quem é meu discípulo, ele permanece na palavra. Irmãos, no século 21 é inconcebível um crente não ter o hábito de ler a Bíblia. É inconcebível um crente não ter o hábito de estar meditando na palavra. É por isso que a nossa geração padece, é por isso que a nossa geração vive escravizada em tantas áreas. Escrava emocionalmente, escrava do pecado, escrava culturalmente. Há uma cultura ideológica, há uma cultura de ignorância, há uma cultura que tenta destruir as famílias, e muitas vezes nós estamos na ignorância porque não nos debruçamos sobre a palavra, porque quando conhecemos as verdades da palavra, nós não subjugamos diante de cultura, não nos subjugamos diante do pecado, não nos subjugamos diante das questões emocionais que tentam nos aprisionar. É por isso que Jesus está falando, vocês precisam permanecer na minha palavra. A permanência na palavra é que nos leva a uma vida de vitória. E quando eu falo de vitória, eu não estou falando de triunfalismo, não, eu estou falando de uma vida plena em Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, mas isso só acontece quando eu permaneço na palavra. Eu sei que é uma mensagem que nos confronta, mas é a verdade. A nossa geração padece por falta de conhecimento. Está aqui o Moré, que é uma mente brilhante em conhecimento, cheio de conhecimento aí, aleluia. E quando ele ensina coisas para a gente fica com a mente quase que explodindo de tanta coisa. E eu entendo que nada sei, eu preciso aprender cada vez mais. Se vocês acham que eu prego, que eu tenho conhecimento, irmãos, eu me considero sem saber nada ainda. Eu preciso mais, eu dependo mais, e eu sei que Deus tem muito mais, e é por isso que eu não posso me acomodar no raso. Lembra de Ezequiel, quando um varão apresenta-se diante dele medindo 1000 côvados? Existem pessoas que têm água pelos pés e ela se acomoda com aquilo, e Deus está dizendo, vem, tem coisas maiores, vem, é mais profundo, vem, eu tenho coisas maiores para revelar e para manifestar na sua vida, eu tenho coisas profundas, e às vezes nós estamos na margem, chutando a água e achando que é tudo que Deus tem para a nossa vida. Não, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E é por isso que Ele está nos ensinando, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu quero que você reflita hoje. Quanto tempo você gasta com a sua Bíblia? Pensa aí. Se você puder anotar essa pergunta no caderno, quanto tempo você gasta com a sua Bíblia? Quanto tempo você gasta com a palavra? Talvez você possa até me dizer, pastor, eu não tenho tempo. Eu vou dizer que você tem. Deus deu 24 horas para todo mundo. E todo mundo tem tempo. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente faz. Só que para muitas pessoas a Bíblia não é prioridade. Deus não é prioridade. E é por isso que muitas pessoas estão perdendo batalhas espirituais,
estão perdendo guerras familiares, estão perdendo lutas emocionais, estão perdendo lutas em diversas áreas da vida, porque não estão permanecendo na palavra. Aí quando Jesus libera essa palavra, e deixa eu seguir aqui adiante, Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que expressão poderosa. O que você precisa ser liberto hoje? Do que você precisa ser liberto hoje? Talvez você precisa ser liberto do pecado. Talvez você precisa ser liberto do vício. Talvez você precisa ser liberto da falta de perdão. Talvez você precisa ser liberto, aleluias, do falar demais. Talvez você precisa ser liberto, aleluias, do desejo de falar de muitas pessoas, de falar de alguém. Talvez você precisa ser liberto de coisas do seu passado. E Deus está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar dessa âncora que te prende, que não deixa você avançar. Sabe, você é um barco. A palavra de Deus te faz levantar as velas, e Deus é o vento que sopra para você seguir em frente. Mas não adianta estar com as velas alçadas se você tem âncoras te prendendo lá no fundo do mar. Não adianta você querer avançar se existe alguma coisa que te prende e você não consegue sair do lugar. E Deus está dizendo, eu vim aqui hoje para dizer, ei, eu quero te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero que você pegue essa chave no seu espírito. A verdade não é alguma coisa, a verdade é uma pessoa. E por que nós precisamos permanecer na palavra? Por que Jesus deixou isso aqui tão claro? É porque quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós não sabemos o que é a verdade, nós sabemos quem é a verdade. A verdade não é algo, a verdade é uma pessoa. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, Ele está dizendo isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é algo, a verdade é Jesus. Quando nós nos debruçamos sobre a palavra, quem nós conhecemos? Jesus. Nós conhecemos mais dele. Aí quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu aprendo? Que a Bíblia diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é para todo sempre, ele vive pelos séculos dos séculos, ele é a pedra angular, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o verbo vivo que se manifestou para salvar a sua vida. Ei, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós conhecemos a verdade que é Jesus. Aí eu me lembro do Salmo 34 que diz, ei, provai e vede que o Senhor é bom. Como é que a gente prova da verdade? Como é que a gente prova do Senhor? Lendo e se debruçando sobre a palavra. Quantas pessoas negligenciam essa oportunidade de ter uma Bíblia e não conhecê-la, e não lê-la, e não estudá-la. E eu não aceito a sua desculpa, eu não aceito a frase que você está dizendo para você que você não tem tempo. Você tem tempo, você precisa aprender a dar prioridade às coisas de Deus, porque são as coisas de Deus que vão trazer vitória naquilo que você precisa vencer. Então hoje, pare de dar desculpa para você e comece a declarar e a crer, eu vou meditar na palavra, eu vou me debruçar na palavra, eu preciso conhecer a palavra, porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço Jesus, e quanto mais eu conheço Jesus, mais eu sou liberto, e nada pode me prender, aleluias. Oh Deus poderoso! É por isso que nós precisamos mais e mais de Jesus, mais e mais de Deus, e só conhecemos através da Bíblia. Às vezes pessoas passam a semana inteira maratonando a Netflix, maratonando séries,
vendo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos e vídeos no YouTube, pega o feed do celular, sabe quando você fica assim, ó? Aquilo ali é infinito, irmãos. Aquilo ali não tem fim, não. Você pode ficar o dia todo rolando o feed do seu Facebook, do seu Instagram, e não acaba. E olha o tempo que você está perdendo com aquilo. Agora pega a Bíblia e faz isso, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que verdade, que verdade, que verdade. Sabe o que isso começa a gerar dentro de você? Fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso começa a gerar em você convicção. Isso começa a gerar em você certezas. Isso começa a gerar dentro de você autoridade. Isso começa a gerar em você transformação. E sabe quando a adversidade vem, quando a luta vem, sabe onde você está firmado? Na palavra. O mundo diz assim, você não vai vencer. Mas a palavra diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. O pecado diz assim, eu vou te dominar. Mas a palavra diz, quem está em Cristo, aleluia, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Quem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Em Cristo não há condenação. Sabe por quê? Porque eu estou debruçado sobre a palavra. Oh, meu Deus, como nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos. Como nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Como nós precisamos nos debruçar mais sobre essa verdade. Aleluias. Então hoje é uma palavra de confronto, é uma palavra que vai fazer você parar de ficar nessa estagnação, nessa procrastinação espiritual, e fazer você avançar. Deus tem níveis espirituais. Você sabia que Deus tem uma escada espiritual? Você sabia que Deus tem uma escada espiritual? E que Deus não coloca qualquer um aqui em cima? Que é isso, pastor? Deus não faz acepção de pessoa para salvar, não, mas para usar, sim. E deixa eu te mostrar algo interessante na Bíblia, se você puder, abra sua Bíblia aí. Eu vou te mostrar qual é a escada que Deus usa para levantar pessoas. Qual é a escada que Deus usa para fazer a vida de algumas pessoas viverem em vitória. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo de número 5. Aleluias. Depois você dá uma olhada lá no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo sobre isso. Olha a escada de Deus para usar alguém. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 10. O final do versículo eu vou ler aqui para você. Ele mesmo vos aperfeiçoe, vos confirme, vos fortifique e vos estabeleça. Todas as vezes que Deus quiser levantar alguém para colocar em destaque, essa pessoa vai precisar passar por 4 etapas. Essa é a escada de Deus. Primeiro, Deus vai te aperfeiçoar. Primeiro, Deus vai te testar. Primeiro, Deus vai saber se você de fato é comprometido com aquilo que Ele tem para você. Ele falou, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis os meus discípulos. Aí Jesus está falando, Ele mesmo vos aperfeiçoe. A perfeição de Deus vem nessa tribulação que você está passando, vem nessa adversidade que você está enfrentando, porque Ele está te aperfeiçoando. Deus não pega ninguém cru e coloca em algum lugar, porque essa pessoa não tem equilíbrio emocional, não tem estrutura espiritual, não tem conhecimento da palavra de Deus. E como é que Deus vai colocar uma pessoa num lugar se ela não tem estrutura para suportar a luta que ela vai atravessar? Porque uma coisa é você estar no pé da montanha, outra coisa é você estar lá em cima da montanha. Sabe, saiu 3 milhões de pessoas do Egito, só uma subiu o monte para ter intimidade e estar próxima de Deus. O nome dessa pessoa era Moisés. Sabe por quê? Porque Deus aperfeiçoou Moisés. Deus levou Moisés para o deserto. Deus moeu Moisés. Moisés foi transformado. Moisés foi testado. E sabe o que Deus faz? Depois que Ele testa, Ele mesmo nos confirma. É o momento que Deus começa a usar pessoas e dizer, olha, eu tenho te visto, olha, eu tenho me agradado de ti, eu tenho visto a tua oração de madrugada,
eu tenho visto o teu jejum, eu tenho ouvido a tua oração. Sabe o que é isso? É Deus confirmando, é Deus usando pessoas e dizendo: olha, eu estou confirmando, isso aí está me agradando, isso aí está te fazendo subir um pouco mais, isso aí está te fazendo avançar um pouco mais. Aí o mesmo Deus que confirma é o mesmo Deus que fortifica. Sabe por quê? Porque esse mesmo Deus que fortifica, Ele está te preparando para batalhas mais intensas. Ele está te preparando para um nível de guerra maior. Ele está te preparando para um nível de batalha maior. É por isso que a nossa vida, nós vivemos em etapas. E olha, eu estou falando lá de discípulo de Jesus, mas Deus me trouxe aqui para esse texto para te lembrar que Ele está te testando, Ele vai confirmar, Ele está te fortificando para depois estabelecer. Davi foi testado lá quando ele cuidava das ovelhas do pai dele. Davi foi confirmado na presença dos seus irmãos e pai, quando Samuel ungiu ele. Davi foi fortificado, sabe aonde? Quando ele foi perseguido por Saul. Durante anos, Davi sendo fugitivo, mas Deus fortificando Davi. Davi fugindo de Saul e Deus fortificando Davi. E quando chegou o momento, Deus disse assim, ó, agora é a hora de te estabelecer, Davi. E quando Davi foi estabelecido, ninguém pôde tirar Davi do local onde Deus estabeleceu. É por isso, irmãos, que eu volto para o texto de João. Jesus quer que nós permaneçamos na palavra, porque na palavra nós somos aperfeiçoados. A palavra mostra como está o nosso caráter. Sabe quando às vezes, eu não sei se isso acontece com você, de vez em quando eu leio a Bíblia e eu começo a me envergonhar. Eu começo a ler uns textos e falo assim, Jesus, misericórdia, muda isso em mim, Senhor. Transforma isso em mim, eu preciso melhorar muito. Eu preciso ter transformado muito, eu preciso aprender mais. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos confronta. Algumas pessoas estão pregando um evangelho Nutella por aí, um evangelho de facilidades, mas o verdadeiro evangelho te confronta. O verdadeiro evangelho te chama para mudança, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de emoções, mudança de hábitos, mudança geográfica. Às vezes Deus vai te tirar de um lugar e vai te levar para outro completamente, porque nessa fase, nessa trajetória, você já não pode permanecer nesse lugar. Deus vai te levar para outro lugar, porque lá Ele vai te testar, Ele vai te confirmar, vai te fortificar e vai te estabelecer. É por isso que nós precisamos permanecer na palavra. Aí Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Volto a dizer, a verdade não é algo, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, e nós precisamos estar mais perto dele do que nunca, nós precisamos estar mais próximos de Jesus hoje do que ontem, porque a palavra dele nos chama para andarmos com ele, para estarmos perto dele, para estarmos envolvidos com ele. Aí o versículo 36 diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem anda com Jesus é liberto. Quem anda com Jesus não tem âncoras que o prendem. Quem anda com Jesus não está preso ao passado. Quem anda com Jesus não está preso ao vício. Quem anda com Jesus não está preso a coisas dessa terra. Quem anda com Jesus é livre. Quem anda com Jesus tem uma vida leve. Quem anda com Jesus não anda com carga nas costas. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Para de carregar esse peso, porque Deus não te chamou para carregar peso, Deus te chamou para carregar a glória dele sobre a sua vida.
Oh, aleluia! Deus te chamou para carregar a presença dele na sua vida, não carregar peso. É por isso que ele quer te libertar. E eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida que todo vício vai ser retirado da sua vida. Você será livre de toda âncora espiritual, de toda âncora emocional, de todo vício do teu passado, de tudo aquilo que te aprisionava, que te fazia ficar preso sentimentalmente, que te fazia ficar preso a coisas que não te fazem evoluir. Nessa noite Deus quer cortar todas as âncoras. Nessa noite Deus quer arrancar todo o peso da sua vida, e Ele quer dizer para você hoje eu trago um fardo leve sobre a sua vida, porque eu sou o Deus que te liberto. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que te liberta, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a libertação que você precisa. Jesus é o milagre que você precisa. Jesus é a resposta que você precisa. Aleluia. Quando Jesus está na sua vida, nada mais te prende. Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não há condenação sobre a sua vida, porque Cristo já te libertou. Oh, glória a Deus. Quero que você pegue essa palavra no seu espírito. Eu quero que você pegue essa palavra para a sua vida. Se você puder, marca aí na sua Bíblia. Anota aí na sua Bíblia, aleluias. É importante você fazer anotações, marcar os textos, para que você assimile melhor essa palavra. Permaneça na palavra. Aleluias. Se tem um conselho que, como pastor aqui, aleluias, pastor auxiliar aqui, que tem ajudado essa obra, que tem somado nessa obra, junto com o pastor Demétrio, com o pastor Acácio, com o pastor Silvio, aleluia, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Pare de dar desculpas e leia a sua Bíblia, aprenda mais, busque mais, invista em você, cresça na graça e no conhecimento. Deus quer usar você, Deus quer levantar você, Deus quer libertar você, Deus quer operar na sua vida, através da sua vida, para que você seja alguém útil para a glória do nome do Senhor. E é por isso que nós precisamos ser livres. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te enriqueça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre a sua vida graça, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor te faça compreender as verdades da sua lei, que o Senhor te faça ter desejo, amor, cada dia mais por essa palavra, porque essa palavra essa palavra vai te enriquecer e te abençoar ricamente a cada dia, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero deixar essa palavra de meditação para o seu coração. Nós vamos, nesse momento, agradecer o Senhor, fazer um momento de oração, um momento de clamor, aleluias. Nós precisamos sair desse nível de vítima e entrar no nível que Deus nos chamou para ser autoridade. Sabe, existem pessoas que estão nesse momento reclamando de tudo, mas Deus não te chamou para reclamar, Deus te chamou para decretar. Deus te chamou para declarar a palavra de vida, palavra de transformação, palavra de milagre na vida de quem precisa. E só faz isso quem é livre. Oh, aleluia, glória a Deus. Só faz isso quem é livre. E Deus te chamou para ser livre. Livre de toda amarra, aleluia, de todo o mal. E a palavra de Deus tem poder de curar, de manifestar milagres, de manifestar transformações. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, aproveitar esse momento que nós vamos levantar um clamor pelos irmãos que têm pedido de oração aqui. Deixe aqui o seu pedido de oração, mesmo que eu não consigo anotar agora todos os pedidos de oração. Aleluia, os irmãos que estão anotando aí, talvez tem irmãos em outras salas criadas pelos irmãos que compartilharam essa live, e talvez você está aí fazendo seu pedido de oração, mas ainda assim anote, escreva aqui seu pedido de oração. Nós temos levantado o clamor, nós temos um caderno de oração aqui na igreja,
e nós estamos orando pelas famílias, orando por vidas, orando pelo nosso país, orando pelos ministros, orando por pastores, por irmãos que precisam da graça de Deus, da palavra de Deus, que precisam viver uma nova fase, que precisam que seus parentes, familiares sejam alcançados pela salvação. E antes de nós orarmos, eu queria saber se existe alguém aqui nessa live que ainda não entregou a sua vida a Cristo e deseja, mediante essa palavra, mediante aquilo que você ouviu, entregar a sua vida a Jesus, renovar a sua aliança com Deus. Se você tiver aí, você pode colocar essas mãos levantadas que tem aí como emoji, coloca essas mãos levantadas e nós vamos entender que você está tomando atitude de fé hoje, de entregar a sua vida a Cristo, de voltar para os braços do Pai, porque Deus não quer que você viva mais uma vida de escravidão, Ele quer que você viva uma vida livre de tudo isso, para que você desfrute de uma vida plena na presença dEle. Aleluias! Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, coloque esses emojis aí com as mãos levantadas, nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Nossa irmã Miriam tem pedido oração pela saúde. Glória a Deus, a irmã Miriam está se recuperando ainda, aleluias, e ela, se não me falha, a irmã Miriam aqui, né, ela foi acometida de Covid, mas graças a Deus já se recuperou, está aí em recuperação. Nosso pastor também, graças a Deus já está bem. E nós estamos orando, irmãos. Esse vírus está aí assolando tantas vidas, amedrontando também tantas pessoas. Há uma informação para gerar medo na vida das pessoas. Muitas pessoas estão adoecendo pelo medo. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu um espírito de ousadia. Nós não estamos isentos de pegar essa enfermidade. A gente pode pegar, mas mesmo que peguemos essa enfermidade, não quer dizer que nós precisamos nos entregar a ela. Na palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus, nós podemos declarar vida, saúde. E eu quero declarar saúde sobre a vida da irmã Miriam, saúde sobre a sua casa, saúde sobre a sua família que está aqui, você que precisa, aleluia, ser alcançado pela mão de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar o milagre. Eu quero orar, vamos orar? Deus poderoso, nós levantamos a nossa voz em oração, Senhor, nesse momento. Levantamos esse clamor, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui estão nessa live, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, Tu conhece a necessidade dos nossos irmãos, Senhor, que precisam, ó Deus, de uma restauração na saúde, na família, no casamento, Senhor, ó Deus, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos. O Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da resposta. Senhor, eu quero declarar saúde sobre a vida dos teus filhos, saúde, Senhor, ó Deus, aleluias, em qualquer área, toda enfermidade, toda inflamação, todo problema respiratório, toda pressão alta, todo caroço, toda dificuldade, Senhor, seja onde for a enfermidade, Tu és o médico dos médicos que pode estabelecer cura e milagre. Nesse exato momento, Senhor, em que nós estamos orando, alguém pode ser tocado pelo Teu Espírito Santo e experimentar um milagre instantâneo, Senhor. E eu quero declarar esse milagre agora sobre a vida dessa pessoa. O Senhor é o Deus do já, o Senhor é o Deus do agora. E eu libero uma palavra de cura, e eu libero, Senhor, uma palavra de milagre. Toda enfermidade, seja ela onde for, alojada onde estiver, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Saia agora dessa vida no nome de Jesus, e que essa vida, que essa pessoa seja curada no nome de Jesus. Senhor, eu libero, aleluia, uma palavra de bênção sobre famílias, Senhor, aleluia, todo conflito familiar, tudo aquilo que tem tentado destruir lares, em nome de Jesus, todo espírito de contenda, de divisão, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus, e que essa família viva, Senhor, ó Deus, tempos de milagres e de bênçãos na Tua presença. Deus, eu oro por portas abertas. Há uma pandemia no nosso país, há quem diga que a crise se estabeleceu
no nosso país, mas o Senhor é o dono da porta, o Senhor é o dono da chave, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono da provisão, o Senhor abre porta onde não tem parede, manifesta milagres aonde, Senhor, parece impossível, e eu quero orar, e eu quero crer, Senhor, em milagres nesse dia, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, os irmãos do projeto Alcança Cada Um, Senhor, os irmãos do Varjão, Senhor, algumas vidas têm partido, Senhor, pessoas têm falecido no Varjão, mas nós queremos declarar vida sobre o Varjão, Senhor, que pessoas que estão enfermas sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos por Brasília, nós oramos pela nação brasileira, sopra um vento de cura, sopra um vento de milagre, Senhor, na nossa nação, e que tudo volte ao normal, Senhor, para que possamos ver as tuas maravilhas e um grande avivamento acontecendo nessa nação, onde haverá milhares de vidas se rendendo diante da tua presença, e nós veremos a tua glória nesse lugar. Eu oro, Senhor, eu oro agradecido por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, milagre e um tempo novo para o teu povo, é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, agradecendo a cada um dos irmãos que esteve aqui conosco, você que está aqui, você que talvez esteja em alguma sala de oração, irmã Jennifer, irmã Thelma, aleluia, irmã Fátima, pastor Silvio, irmã Laodiceia, pastor Demétrio, pastora Rosane, os irmãos que, estou falando o nome dos irmãos que vão aparecendo aqui, irmã Luzia, glória a Deus, irmã Josi, que Deus em Cristo vos abençoe, irmã Jennifer, aleluia, irmã Carolina, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus, que você viva uma semana de milagre, irmã Maria, aleluia, esposa do nosso irmão Caio, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, uma semana de milagre. Irmãos, alguns avisos: amanhã nós temos oração de 9 às 10, sexta-feira, em situação extraordinária, possivelmente nós teremos o seminário aqui, que é no sábado, mas possivelmente será na sexta-feira, os irmãos aí que estão no grupo lá já foram avisados, e no domingo nosso culto de louvor e adoração a Deus, das 18 às 19 e das 19h30 às 20h30, nós estaremos aqui celebrando ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, tem uma semana de milagre, tem uma semana de vitória, porque maior é o nosso Deus. Aleluia, receba a bênção, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja sobre a vida daqueles que já são, mas que vencedores, e que todos digam amém. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, graça e paz. Até domingo, nós estaremos juntos, celebrando o nome do Senhor. Paz a todos, Deus abençoe.